Só o fone. Recording.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora. Por favor, vamos aguardar só mais alguns instantes. Já iniciaremos. E aí, você dormiu bem? Dormir, beleza pura. E tem que levantar sempre para mijar, né? Porque não tem jeito. Mas você está levantando até pouco agora, né? Mas Você diminui a água à noite, que ele vai menos. Né? E aí, tranquilo. O que você está falando, eu estou escutando. Também para o consumidor final, né? Então, vamos lá saber como é que está esse saldo de geração de emprego, se tem
Olá, bom dia a todos. Tudo bem? O meu nome é Juliana, sou secretária aqui no Escritório Pinheiro Advogados. Neste momento agora, iniciaremos com um grupo de estudo com o tema Contrato de Namoro ou União Estável. Que teremos a relatora, a graduanda em Direito, Carolina Reis, com um tempo de 30 a 40 minutos. Depois, teremos a revisora, a doutora Isabela Rosa, com um tempo de 20 a 30 minutos. Agora eu passo a palavra para a Carolina. Carolina, você está sem áudio. Olá, bom dia a todos. Me chamo Carolina Reis, irei ser a relatora. Iremos falar sobre união estável e contrato de namoro. Espero que possamos contribuir um pouco para o conhecimento de cada um de vocês. E de início, vamos começar conceituando o que é união estável. A união estável é uma relação muito conhecida na sociedade. No entanto, pouco se conhece ao seu conceito jurídico ou doutrinatário. Muitos conhecem, é popularmente conhecida como morando juntos ou como ato de juntar as escovas de dente. Maria Helena Diniz define como a união respeitável entre homem e mulher que revela a intenção de vida em comum, tem aparência de casamento e é reconhecido pela Carta Magna como entidade familiar. É a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, desde que não haja impedimento matrimonial. A gente tem um conceito oferecido pelo dicionário online mesmo da internet, que reúne algumas condições e qualifica a união estável muito parecido com o que a mestre Maria Helena Diniz classifica também. No dicionário significados encontra-se união estável como um contrato firmado entre duas pessoas que vivem em relação de convivência duradoura e estabilizada, com o intuito de formar um núcleo familiar. Para Lobo, a união estável é um fato jurídico justamente pela questão da união estável ser um fato de vida, existente ainda que não haja formalidades como a do casamento, por exemplo. Então, a grande questão da união estável é a pretensão de formar família, que é o amago da união estável, podemos definir assim. E agora, o conceito do contrato de namoro, ao ler algumas doutrinas acerca do contrato de namoro, a gente percebe que não traz muito um conceito do que é o contrato de namoro. Mas podemos começar conceituando o que é contrato e depois, ou o que é namoro e depois o que é contrato e ter um conceito sobre o contrato de namoro. Para Cunha, o namoro nada é mais que uma relação afetiva da qual não é e nem se pode considerar entidade familiar. Acontece que a configuração do namoro está atrelada ao prazer de viver juntos e, ao mesmo tempo, não ter a intenção de constituir família. Se tratando do conceito de contrato, a Maria Helena Diniz define como que contrato é o acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinada a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes, como escopo de adquirir, modificar ou extinguir as relações jurídicas de natureza matrimonial. Então, nas palavras de Veloso, ele traz uma definição do contrato de namoro como uma declaração bilateral em que pessoas maiores, capazes de boa fé, com liberdade, sem pressões, coações ou induzimento, confessam que estão envolvidas no relacionamento amoroso, que se esgotam nisso mesmo, sem nenhuma intenção de constituir família, sem o objetivo de estabelecer uma comunhão de vida, sem a finalidade de criar uma entidade familiar. E esse namoro, por si só, não tem qualquer efeito de ordem patrimonial ou conteúdo econômico. A configuração do namoro está atrelada, ao prazer de viver junto e, ao mesmo tempo, não terem
a intenção de constituir família. Se na união estável, o principal ponto é a constituição de família, no contrato de namoro, esse não é o objetivo. O contrato de namoro, portanto, podemos dizer que é um documento pelo qual namorados formalizam a vontade recíproca de declarar que não convivem em união estável, visando impedir uma eventual comunicabilidade de patrimônio no futuro entre os então namorados. Agora vamos falar sobre o breve histórico da união estável. No Código Civil de 1916, a única relação afetiva amorosa reconhecida era o casamento, que era tido como a única entidade familiar. Os casados que haviam se separado de fato, mas que tinham filhos fora do casamento, filhos ilegítimos, era chamado, então, a relação concubinada. E elas se davam por duas modalidades, concubinado impuro e o concubinado puro. O impuro se dava quando a pessoa já casada entrava em um novo relacionamento, porém informal. Já a pura era como se fosse uma união estável, pois a pessoa se relacionava com a outra de maneira informal, mas sem qualquer impedimento nupcial. No cenário atual, em se tratando de união estável, essa pode ser mais facilmente convertida em casamento, como se encontra na Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 3º, a união estável entre homem e mulher será reconhecida como entidade familiar, para efeito de proteção do Estado, devendo a lei facilitar a convenção desta em casamento. E com a promulgação da Constituição da República, o antigo concubinado puro agora é reconhecido como entidade familiar, é reconhecido como a união estável. Porém, houve a troca de nomes, uma mudança de nomenclatura, para que justamente a gente pudesse evitar os estigmas e paradigmas e preconceitos que tem quando a pessoa fala de concubinado. E a gente teve dois grandes marcos históricos que deram nome e força para a união estável, que antes conhecida como concubinado puro ou impuro, que foram a Lei de 8.971, que no seu artigo 1º traz que a união estável deveria ter 5 anos, mas isso não se tem mais, e a Lei de 9.278 de 1996, que ambas tratam e regulamentavam a respeito do direito do companheiro e alimentos e as sucessões, bem como o artigo 226 do parágrafo 3º. Agora, sobre a breve história do contrato de namoro. Segundo Freitas e Gonçalves, o contrato de namoro surgiu com o advento da Lei 9.278 de 96, a mesma lei que deu um grande impulso para a união estável. Ribeiro também corrobora com o entendimento de Freitas e Gonçalves, defendendo sobre o mesmo argumento, que foi através da Lei 9.278 que se deu a origem ao contrato de namoro, quando essa mesma lei afastou o período de mínimo de 5 anos de convivência para que se fosse reconhecida a união estável. Nasceu a partir daí, como meio de proteção ao patrimônio daqueles que desejam impedir a comunicabilidade de bens, o contrato de namoro. E vamos falar um pouco sobre dos requisitos e impedimentos da união estável. A união estável possui ausência de solenidades e ocorre ainda que não esteja formalizada, desde que não contenha nenhum impedimento para sua configuração. Isso significa que a união estável possui requisitos para sua configuração, e esses requisitos para a configuração da união estável se encontram no Código Civil, bem como em diversas doutrinas, como podemos destacar a doutrina da Maria Helena Diniz, que nos diz: convivência pública, contínua e duradoura de um homem com uma mulher, vivendo ou não sob o mesmo teto, sem vínculo matrimonial, estabelecido com o objetivo de constituir família, desde que tenha condições de ser convertido em casamento, por não haver impedimento legal para sua consolação. Então, sempre lembrar que o objetivo da união estável é a constituição da família,
não necessariamente constituição da família seja desejo de ter filhos. Tem famílias monoparentais e outros tipos também, mas precisa ter o desejo dessa constituição de ter uma família. E também a união estável não depende de um prazo mínimo e nem mesmo de morar na mesma casa. A gente tem a súmula 382 do Supremo Tribunal Federal, que traz o seguinte teor: a vida em comum, sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. A união estável é uma situação fática que ocorre no seio da sociedade e pode ser comprovada, ainda que não se tenha a escritura pública da união estável ou documento particular para que comprove essa união. Pode ser comprovada como, por exemplo, através de testemunha, documentos que indicam vida em comum, como declaração de imposto de renda, que consta o interessado na qualidade dependente. As redes sociais hoje também é um meio de comprovar esta união estável. A união estável passa a existir ainda mais informalmente, isto é, sem a documentação adequada, bastando para tanto que esta cumpre os requisitos legais do artigo 1723 do Código Civil de 2002, que é o artigo 1723 nos diz que é reconhecido como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O artigo 1521 do Código Civil trata que não pode se casar os irmãos, unilaterais ou bilaterais, ascendentes com descendentes, pessoas casadas, adotado com o filho do adotante, cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. A exceção mais importante que fica é para as pessoas casadas, onde se observa que as que estão separadas de fato podem constituir nova sociedade conjugal de fato. E aí a gente tem a Lei 9.278, de 1996, que traz os aspectos da união estável, que no seu artigo 1º conceitua ela, que é reconhecido como entidade familiar, a convivência duradoura, pública, contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O artigo 2º traz seus direitos e deveres iguais aos conviventes, que é respeito e consideração mútua, assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos em comum. O seu artigo 5º dispõe sobre os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável a título oneroso. São considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos e em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Aí no seu artigo 1º e no seu artigo 2º traz alguns outros requisitos. O artigo 7 fala sobre dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nessas leis será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar a título de alimentos. Parágrafo único: dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real da habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. O artigo 8, os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao oficial do registro civil e da circunscrição de seu domicílio. E no seu artigo 9, toda matéria relativa à união estável é de competência do juiz da vara de família, assegurado o segredo de justiça. Agora, dos requisitos para a formação, e característica do contrato de namoro. Então, ao a gente falar desses requisitos do contrato de namoro, basta verificar se não estão presentes os requisitos que qualificam a união estável. Para maior esclarecimento, faz mister a utilização do artigo do Código Civil que dispõe. O artigo 1727. Na união estável, salvo
contrato escrito entre os companheiros, aplicam-se as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. De acordo com Farias e Rosevande, o instituto principal de se fazer um contrato de namoro é descaracterizar a união estável. Maria Helena Diniz também, né, afirma que a ausência de comprometimento recíproco, é a incomunicabilidade do patrimônio presente e futuro. O artigo 1727 do Código Civil citado acima, com enfoque na palavra salvo, que traz conotação de uma exceção. O contrato de namoro possui a finalidade de excluir as relações patrimoniais, ou seja, impedir a comunicabilidade dos bens patrimoniais entre o casal de namorado. Ou seja, tenta evitar a configuração da união estável para que não ocorra a comunicabilidade do patrimônio. Então, é através do artigo 1725, com enfoque dessa palavra salvo, que a gente consegue algumas das características do contrato de namoro e requisitos. Para Veloso, o contrato de namoro deve conter uma declaração de forma expressa e inequívoca, sem ilicitude ou fraude, sem violação das normas imperativas, observando os princípios da boa-fé e da probidade, sem violar os bons costumes ou a ordem pública. E, por fim, a inexistência de uma relação considerada jurídica, a exemplo, a união estável ou casamento. Ele explica ainda que se não há lei que proíbe, então não é ilícito. Ainda sobre o contrato de namoro, não gozam de direitos patrimoniais como na união estável. Há exemplos de direitos sucessórios, divisão dos bens adquiridos na constância da união em caso de dissolução da união estável. Assim como na união estável, não existe tempo mínimo e nem limita tempo máximo para qualificar ou desqualificar a relação. O contrato de namoro tem ausência de solenidade, isto é, não tem formalidade, uma vez que a lei não traz especificamente sobre o contrato em questão, apenas deixa em aberto quando diz no seu artigo 1725 do Código Civil, salvo contrato por escrito entre os companheiros. Todo contrato deve cumprir uma função social para que se possa ter um crivo jurídico dos contratos. O Código Civil é incisivo ao tratar da função social, em seu artigo 421, que diz: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, todo contrato deve passar pelo crivo da função social. Assim como os contratos devem cumprir a função social do contrato, há também de observar que se o contrato respeita o princípio da boa-fé, disse no artigo 422 do Código Civil de 2002. Os contratantes são obrigados a guardar, sim, na conclusão do contrato, como sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. E ainda o artigo 113 do mesmo Código que descreve: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ou seja, se a pessoa está fazendo um contrato na má-fé, esse contrato não será válido. O contrato de namoro tem agentes capazes, sendo seu objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Além disso, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, tal espécie de contrato possui validade, pois o ordenamento jurídico não exige que a forma seja prescrita em lei, apenas que não seja proibida. Quando se fala em questão do plano da eficácia, esta é relativa, pois a união estável, como já é efetivada, é um fato jurídico, um fato da vida, uma situação fática, com reflexos jurídicos, mas que decorre da convivência humana. É importante frisar que o contrato de namoro será nulo quando sua intenção for justamente burlar a lei da comunicabilidade de patrimônio em relação à configuração da união estável. Os namorados que desejarem dar publicidade ao contrato de namoro devem registrar o mesmo em cartório de registro civil
o que servirá de prova futura de que entre eles, naquela data, havia a mesma ideia acerca da relação. Também é importante a gente trazer aqui sobre o namoro qualificado, que é uma das espécies de namoro. Ele, por sua vez, trata-se de um namoro com o objetivo de constituir família. Porém, esse objetivo é apenas no futuro, não havendo ainda a comunhão de vida. O namoro qualificado tem intenção futura de formar família. No contrato de namoro não há essa intenção. E por fim, na união estável, essa intenção não é futura, ela é presente, já ocorreu e continua ocorrendo. Então, se no contrato de namoro não tem a intenção de constituir família, no namoro qualificado tem, porém ela é uma intenção futura, não é uma intenção de agora, que se for agora, constitui, então, a união estável. A diferença entre união estável e contrato de namoro é muito difícil diferenciar, porque ambas são relações amorosas existentes na sociedade. Mas a diferenciação entre os dois institutos é de suma importância, principalmente pelo fato de um namoro não ser considerado uma relação jurídica para efeitos jurídicos, tais como pensão por morte, sucessão e entre outros. O namoro precede a união estável, que poderá se dar no decorrer do namoro, em um momento que se encontrar os requisitos já citados, como a publicidade, estabilidade, continuidade e vontade de constituir família, sendo este último exclusivo da união estável e do namoro qualificado. Só que da união estável, esse desejo é presente, e o do namoro qualificado é um desejo futuro. A vontade de constituir família, não havendo tal requisito, não se pode falar em união estável. Então, se não houver a vontade de constituir família, não podemos, então, falar de união estável, que diferencia do contrato de namoro. O namoro também possui publicidade, continuidade e estabilidade, mas esbarra nesta linha tênue, que tem extrema relevância para o direito. No namoro, não é considerado como direito do namorado a pensão alimentícia, a partilha de bens, de sucessão e entre outras, por não ser uma relação reconhecida como entidade familiar. A união estável, segundo o disposto do artigo civil brasileiro, no artigo 1723, ela possui elementos caracterizatórios e essenciais, a quais norteiam e deixam claro, é evidente, as suas características, quais sejam a publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituir família. A união estável possui também elementos caracterizadores acidentais, tais como tempo, prole e coabitação. Veja bem, tais elementos, ora mencionados, os acidentais, não são essenciais para caracterizar a união estável, mas são meios de prova que poderiam ser utilizados judicialmente em uma ação de reconhecimento da união estável. Eu trouxe também um entendimento jurisprudencial que já realmente fala sobre essa questão do artigo 1723, que não configurou a união estável, pois eles estavam em um mero namoro, que se transformou em noivado. As partes não chegaram a coabitar o direito da autora ao ressarcimento dos valores aplicados na construção da casa. É isso, gente. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a nossa revisora, a doutora Isabela Fayad. Olá, já vou compartilhar aqui a tela. Aliás, acho que...
gente. Nossa, velho. Dia. Ai, eu não estou conseguindo compartilhar essa tela aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas eu já vou falando. Bom, eu agradeço a presença de todos que estão acompanhando conosco, né, essa palestra, contrato de namoro união estável. Cumprimento a Carolina. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Bom dia, estamos ouvindo. Isabela, vai em apresentação de slides e coloca do início. Aí, deu certo agora. Sim. Agora deu certo, né, doutora? Rosa, que terá um período de 20 a 30 minutos para fazer a revisão do tema já explanado pela Carolina Reis, tá? Doutora Isabela, pode ficar à vontade para iniciar as suas considerações. Microfone está mudo, Isabela.
O compartilhamento será feito por nós, do apoio. Aí deu certo. Deixa eu ver. Ah, estão me ouvindo, né? Então, vou começar novamente. Gente, desculpa aí. Ela agora vai dar certo. Eu agradeço, então, todos que estão acompanhando essa palestra, né, sobre o contrato de namoro e união estável. Cumprimento a Carolina, que explicou de forma totalmente esclarecedora sobre esse assunto tão atual, e todos os colegas do escritório também aqui presentes, e ainda os demais que tiraram um tempo para poder assistir essa palestra, que é de um tema tão atual, um tema tão relevante. Então, ressaltando alguns conceitos que a Carolina já trouxe para vocês, né, sobre o contrato de namoro, que ele é um contrato atípico, é embasado no artigo 421 do Código Civil, que dispõe sobre a liberdade de contratar em razão e dentro dos limites da função social do contrato, em consonância com o artigo 425 do mesmo diploma, que preconiza ser lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, o conceito de contrato de namoro, que é um contrato entre duas pessoas registradas em cartório e que afirmam apenas ter um namoro. O objetivo, então, é afastar a incidência da união estável, proteger os bens das partes que forem adquiridos ao longo do namoro. A união estável, o que é? É quando duas pessoas unem de forma duradoura, contínua e com convivência pública, com o objetivo, então, de constituir família. O artigo 1723, ele estabelece alguns requisitos, né, que são esses: a relação deve ser duradoura, contínua, pública e o objetivo de constituir família. É importante falar também que a lei, antes descrevia essa relação como homem e mulher, só que desde 2011 que o STF já decidiu e equiparou a união entre pessoas do mesmo sexo à união entre casais de sexos diferentes, ou seja, são as chamadas união homoafetiva, né? E eu achei uma decisão aqui no STJ que fala assim: a união estável é um estado de fato, é um fato da vida que, para sua configuração, demanda a reiteração do comportamento do casal, que revele a um só tempo e de parte a parte a comunhão integral e irrestrita de vida e esforços, de modo público e por lapso significativo. Todavia, não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável, mesmo que pública e duradoura, celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole e até mesmo com certo compartilhamento de teto. Não pode estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir uma família. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que mesmo que tenha uma relação, mesmo que coabitem, se você não tiver esse desejo de constituir família, não configura a união estável. Então, quais são as diferenças entre o contrato de namoro e a união estável? Uma das grandes questões do direito de família contemporânea é saber se determinada relação afetiva é namoro ou união estável. Com a evolução dos costumes e a maior liberdade sexual, essa linha divisória tornou muito tênue. Porque, assim, com o tempo, né, o namoro, então, vários namorados coabitam, e então, essa diferença entre namoro e união estável ficou muito, muito pequena, né?
E o namoro é um relacionamento entre duas pessoas sem caracterizar uma entidade familiar. Pode ser a preparação para a constituição de uma família futura, enquanto na união estável, a família já existe. Assim, o que distingue esses dois institutos é o animus família, reconhecido pelas partes e pela sociedade. O que é esse animus? É a intenção de construir uma família. Enquanto na união estável há essa intenção, no namoro não tem esse objetivo. E existem namoros longos, né, que nunca se transformaram em entidade familiar, e relacionamentos curtos que logo se caracterizam como uma união estável. O namoro, por si só, ele não tem consequências jurídicas, ele não possui prazo de validade, não acarreta partilha de bens ou qualquer aplicação de regime de bens, fixação de alimentos ou direito sucessório. Então, o namoro ele pode ser indício de provas, por exemplo, para algumas situações jurídicas, somada a negativa de realização de exame de DNA, por exemplo, pode declarar uma suposta paternidade, ou então indicar o fumus boniuris necessário à antecipação de tutela no pedido de alimentos gravídicos. E a Lei Maria da Penha, ela também é aplicável nos casos de namoro, só para destacar. Então, se, por exemplo, antes, se os casais tinham relação sexual e eram apenas namorados, e se mantinham, já se podia dizer que eram amigáveis ou amaziados. Hoje é comum, né, natural, que casais mantenham relação sexual sem que isso signifique nada além de um namoro. Assim, o conteúdo sexual de uma relação amorosa, que até pouco tempo era caracterizador ou descaracterizador de algum instituto, tanto do namoro quanto da união estável, não é mais determinante o definidor deste ou daquele instituto. Então, tem aqui uma decisão do STJ que fala que os namorados podem até morar juntos sem que isso caracterize uma união estável, pois há situações em que eles residem sobre o mesmo teto, dividem um apartamento por questão de economia, como foi que decidiu o STJ. Esse comportamento é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social. Então, eu peguei essa jurisprudência, né, dessa decisão, que é um recurso especial recurso especial adesivo de uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, alegadamente compreendida nos 2 anos anteriores ao casamento. O que eu achei interessante é porque fala que quando os namorados, né, que em virtude de contingentes, interesses particulares, trabalham e estudam no exterior, então, por esse motivo, passaram a coabitar. E a só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação ocasionada, ressalta-se pela contingência e interesses particulares de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias. Afiguram-se insuficientes a verificação do affectum materialis, por conseguinte, da configuração da união estável. Aí aqui, então, está a continuação da jurisprudência, né? Que o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição de união estável, a distinguir, inclusive, essa entidade familiar do denominado namoro qualificado, não consubstancia mera proclamação para o futuro, de intenção de construir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com recíproco apoio moral e material entre companheiros. Então, aproveitando, o que seria, como já disse a Carolina, o namoro qualificado? Então, a diferença é o seguinte: primeiro, tem o namoro simples, né? Só que é a relação entre duas pessoas e que pode visar a futura constituição de uma família ou não. Já o qualificado tem essa relação afetiva, que dividem obrigações e possuem, então, uma intenção futura de construir uma família. Não seria uma intenção presente, que a união estável, então, equiparada ao casamento pela Constituição Federal, para sua configuração deve estar, então, presentes de forma concomitante os seguintes requisitos, né? Do artigo 723, já mencionada, ou seja, ela tem essa intenção de constituir a família.
Alguns casais, especialmente aqueles que já constituíram outra família anteriormente, para evitar futuros aborrecimentos ou demandas judiciais, em razão da confusão desses dois conceitos, têm feito um contrato de namoro ou uma declaração de namoro, dizendo que a relação entre as partes é apenas um namoro e não tem intenção ou objetivo de constituir uma família. Então, assim, a intenção é o quê? Para se resguardar, né? E se a realidade da vida descaracterizar o namoro, elevando-os ao status de união estável, fica desde já assegurado naquele contrato qual seria o regime de bens entre eles. Então, pode inserir uma cláusula no contrato, né, falando qual que é o regime de bens em caso de união estável. Embora o contrato de namoro possa parecer um antinamoro, muitos casais, em busca de uma segurança jurídica e para evitar que a relação equivocadamente seja tida como união estável, desviando assim o ânimo dos namorados, têm optado por imprimir essa formalidade da relação. Porque apesar da polêmica em torno da validade jurídica e eficácia desse tipo de contrato, ele pode ser um instrumento para ajudar os casais a namorarem em paz. Então, vamos debater a respeito da validade jurídica, que é um assunto bem polêmico, do contrato de namoro. Como já sabemos, né, o artigo 104 do Código Civil, ele traz alguns requisitos do plano da validade, né, de qualquer negócio jurídico, que é o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. Os requisitos de validade são os mesmos negócios jurídicos de modo geral, havendo, então, a verificação da capacidade das partes que estão realizando o contrato, a averiguação do objeto que está sendo tratado ou disposto do contrato e, por fim, a análise de forma que deve ser prescrita ou não defesa em lei. Aí eu achei aqui uma citação de um autor que fala, Gagliano, trata-se, pois, de contrato nulo pela impossibilidade jurídica do objeto, porque, ainda segundo o mesmo autor, não se poderia reconhecer a validade a um contrato que pretendesse afastar o reconhecimento da união, cuja regulação é feita por normas cogentes de ordem pública indisponíveis pela simples vontade das partes, ou seja, nessa corrente doutrinária, que inclusive é seguida majoritariamente, traz o plano da validade como não superado. Isso ocorre devido à união estável ser protegida pelo Código Civil e pela Constituição Federal, sendo considerado, então, um direito indisponível. Sobre esse mesmo assunto, então, é explícito que para esse autor, como outros autores renomados também que possuem a mesma opinião, o contrato de namoro, ele esbarra nessa validade jurídica, porque seu objeto, né, que é qual seja a união estável, é norma de ordem pública e não pode ser admitido que um contrato de namoro disponha sobre isso. Em outras palavras, o contrato de namoro vai de encontro a normas de ordem pública ao tratar de direitos indisponíveis e é considerado pela maioria da doutrina como nulo de pleno direito, por não atingir o requisito quanto ao objeto ilícito que é necessário para conferir a validade do negócio jurídico, bem como os contratos. Percebe também que há uma preponderância do individualismo, inclusive por uma das partes, pois diante de uma conjuntura cultural de um dos contratantes que possui menor poder aquisitivo, sairia desse dito relacionamento de namoro em total desvantagem patrimonial. Isso porque um mero contrato desqualificou uma entidade familiar protegida pela Carta Magna, né, pela Constituição, e por leis federais, onde por muito tempo foi objeto de luta para seu reconhecimento. Então, a do Gustavo René Nicolau acerca da união estável e o mundo fático, que a união estável existe ou por conta dos acontecimentos, por conta dos fatos, e não pode, por manifestação escrita, ou seja, um contrato de namoro, né, ser assumida quando não existe ou afastada quando ela ocorre. As partes têm a força de afastar o plano dos fatos. Ou seja, o que ele fala aqui é que o que vai preponderar aqui são os fatos, né? Que não tem como um contrato de namoro, por exemplo, afastar uma união estável que está ocorrendo. Né? Aí eu trouxe um modelo de contrato de namoro aqui para vocês. Aí tem, então, a qualificação das partes. Contrato por este instrumento particular, tendo de um lado, aí tem a qualificação, firma um presente contrato de namoro.
ambos maiores e capazes, em pleno gozo de suas faculdades mentais, de acordo com suas vontades, estipulam e se obrigam reciprocamente às regras abaixo. Até a cláusula 1ª. Os contratantes declaram que possuem um relacionamento afetivo um com o outro, popularmente conhecida como namoro, definido como uma relação na qual um casal se compromete no âmbito da esfera social, porém sem estabelecer qualquer tipo de nexo patrimonial perante a lei civil brasileira ou instituições de caráter religioso. Aí coloca a partir de qual data que isso vai acontecer. Aí tem sobre o objeto, né? A cláusula 2ª. As partes, já fala claramente, as partes não possuem a intenção de construir uma família, ter vínculo matrimonial ou mesmo viver em união estável. E, para tanto, as mesmas seguiram o que se estipula nos seguintes parágrafos. Aí tem o parágrafo 1º. Os contratantes não irão coabitar no mesmo imóvel, seja próprio um dos dois, de algum familiar ou um amigo, referindo-se a essa moradia tanto residencial ou apartamento, alugado ou não. Aqui, por exemplo, caso algum casal mora juntos, então essa cláusula pode ser esse parágrafo poderia ser alterado, né, falando que eles uma cláusula de coabitação, né, que inclusive muitos casais nessa quarentena optaram por morar juntos. Então, para se resguardar, celebraram esse contrato de namoro. As partes irão ter encontros casuais, momento que desfrutarão da companhia do outro, realizando a afetividade deste relacionamento, pautada no amor. Tais encontros podem ser, por exemplo, assistir um filme no cinema, tomar um sorvete na praça, passar o dia na casa dos contratantes e assim por diante. Poderão trocar presentes, tendo este a definição de objeto que é dado de maneira gratuita a uma pessoa com o intuito de proporcionar felicidade, seja por ocasião de uma data comemorativa ou não. Dessa forma, não se fala em formação de patrimônio conjunto, mas sim algo cotidiano. As partes manterão este relacionamento afetuoso apenas no âmbito do namoro, sem qualquer tipo de vínculo familiar. Em caso de uma gravidez, não haverá propriamente uma conversão do namoro em união estável, mas não estarão as partes isentas dos direitos e deveres que decorrem da lei. Por fim, fala da extinção do contrato. Se, por exemplo, o namoro terminar, né, ocorrendo o fim do relacionamento das partes contratantes, este contrato está rescindido de forma automática. Então, essa rescisão, caso termine o namoro, já é de forma automática, sem que haja qualquer notificação. E tem a cláusula da eleição de foro, né? E a lei pátria vigente se aplica a este contrato sem exceção para prevenir quaisquer abusos. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 2 vias idênticas, juntamente com as 2 testemunhas arroladas. Eu trouxe uma jurisprudência aqui que eu achei de contrato de namoro do Tribunal de São Paulo, que fala sobre uma apelação do direito de família, ação de divórcio litigioso, alimentos, partilha de bens. Sentença que decreta o divórcio e partilha na proporção de 50% para cada um. Os valores pagos pelo imóvel antes do casamento. Recurso de ambas as partes. Partes que firmaram um contrato de namoro que exclui a existência de união estável anterior ao casamento. Contrato firmado que não constitui pacto antinupcial. Obrigações lá assumidas que não podem ser discutidas na ação do divórcio. Bens adquiridos antes do casamento que não devem ser partilhados. Prestações do imóvel de propriedade exclusiva do réu pagas durante o casamento que devem ser partilhados na proporção de 50% de cada um. Alimentos que não são devidos ao autor. Requerente, pessoa jovem apta a trabalhar, ainda que momentaneamente desempregada. Então, pelo fato de ter esse contrato de namoro, eles, então, não tiveram nenhuma obrigação assumida antes do divórcio, né? Não constituíram nenhum pacto nupcial, então os bens não devem, adquiridos antes do casamento, não devem ser partilhados. Tem sobre alguns casos concretos, pessoas que já celebraram o contrato de namoro, né? A Britney Spears, aquela cantora, celebrou um contrato de namoro com o novo namorado dela, que o objetivo principal era a inclusão da cláusula de confidencialidade, que foi o quê? Proibiu o namorado de expor a relação nas mídias sociais e todos os detalhes do relacionamento e a vida pessoal da cantora. Eu achei interessante.
né? Porque pode também ter essa cláusula de confidencialidade, até cláusula de exclusividade também. E uma matéria no Fantástico, exibida em 2018, foi feita uma enquete, né? E 51 das pessoas se sentiriam ofendidas. Então, né? Isso aí já pode até ser para a gente debater se você se sentiria ou não ofendida se alguém te propõe um contrato de namoro. Então, é isso. Então, para finalizar, a escolha entre a união estável e o contrato de namoro é muito subjetiva, porque depende do que você pretende. Se você tem essa intenção de constituir família, já é união estável. Se você não tem essa intenção, já teria que ser um contrato de namoro. A gente está aqui para agradecer a participação de todos e esperamos ter contribuído com conhecimento acerca desse assunto. Desde já, antecipo o convite para participar das próximas palestras que serão realizadas quinzenalmente. Obrigada. Espero que todos tenham entendido e aproveitado a palestra. Se tiver alguma pergunta. Muito obrigada a todos, doutora Isabela, excelente palestra. Eu gostaria de estar perguntando se alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Isabela, para a Carolina. Quem quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tanto no chat como no microfone. Eu gostaria de parabenizar a participação, as boas apresentações que foram feitas pela Carol, pela Isabela, material bem produzido. Me parece essa questão de contrato de namoro uma questão assim em que há uma desconfiança muito grande por parte das próprias pessoas que estão começando a manter um determinado tipo de relacionamento, né? Me parece que em qualquer relação que se faça, relação jurídica ou qualquer uma outra que seja, como é o caso de um próprio namoro em si, você tem que partir de uma premissa inicial, né? Que é a boa-fé. E me parece muito estranho, sabe? Não me soa muito bem você ter que fazer um contrato por escrito, tentando reestabelecer, tentando, aliás, prever determinadas situações que na prática podem ser a mesma. E também, mesmo com a previsão do eventual contrato de namoro desse, caso de uma eventual discussão judicial faça uma prova diferente, não vai se impedir que se reconheça uma eventual união estável. Então, me soa um pouco evoluído demais esse posicionamento, e isso, para mim, é uma forma até de deterioração da nossa sociedade humana e civilizada. Eu não concordo muito, mas entendo que é uma realidade do individualismo mesmo do ser humano. Sobre a questão da... E assim, eu também não concordo muito com a questão, isso é opinião pessoal, tá, gente? Sem divergir em relação aos posicionamentos que vocês trouxeram e também da própria posição doutrinária e jurisprudencial. Também não acredito nessa questão de que o namoro ele não tem a finalidade de constituir família. Eu acredito que ele seja, sim, um pressuposto para que possa se chegar a essa situação, né? Então, eu acredito que isso também tem que ser observado. Vejo que também na união estável tivemos evoluções muito interessantes nesse instituto jurídico. O fim dessas situações de querer trazer que a união estável teria algumas diferenças jurídicas específicas, os efeitos dela em relação ao próprio casamento em si. Isso é a evolução do direito, das relações contemporâneas, das relações de afetividade. Vejo que a união estável também, embora vocês tenham mencionado por alto, eu vejo que ela é importante, né, ratificar essa importância de se fazer
escritura pública, onde se estabeleçam também as situações, até quando ela é feita, ela depois, numa eventual dissolução, tem que ser também feita junto ao cartório, né, caso não tenham filhos menores e tudo mais, e nela também pode se estabelecer o regime em que se está fazendo aquilo, né, se é de comunhão, se é de separação e tudo mais, ou seja, aqueles institutos que até então são inerentes ao casamento, também eles podem ser estabelecidos dentro dessa questão de união estável. Enfim, não é muito minha praia, né, minha área de atuação, mas acho temas muito atuais, muito interessantes e importantes, e ainda só reforçando, sou um pouco avesso a essa modernidade de contrato de namoro, que eu acho que tem que prevalecer ao bem-querer, a vontade de estar juntos, e a diferença é muito nítida, pelo menos para mim, do que seria uma união estável e de um namoro propriamente dito. Parabéns, meninas, vocês foram 10. Isso mesmo, doutor Paulo, muito boa a sua colocação. Mais uma vez, gostaria de parabenizar a Carolina e a doutora Isabela por estar aqui nesse momento, nos abrilhantando nessa manhã, né? Trazendo seus conhecimentos. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui presentes e gostaria de que, por gentileza, se vocês puderem, por favor, ligassem suas câmeras para a gente fazer uma fotinha. Gostaria de agradecer ao doutor Paulo, a doutora Juliane, a Juliana também, e falar que eu entendo o senhor, mas eu acho que o contrato de namoro, ele realmente foi uma evolução, igual, por exemplo, foi a evolução da união estável, porque antes a gente só tinha um casamento como reconhecido como uma entidade familiar, e agora tem-se a união estável, e agora e ela traz esse salvo que seria o contrato de namoro. Eu acho importante, eu discordo do senhor, às vezes tem um namoro que realmente precisa esse contrato de namoro, porque a pessoa está ali, mas não tem aquele desejo. Mas também entendo o lado do senhor que a gente namora assim, pensando em constituir família, mas aí já entraria um namoro qualificado. E é isso, muito obrigada a todos que participaram. Carol, eu entendo, mas aí eu que eu fico pensando assim na prática, você conhece a pessoa, você começa ali a sair com ela, fala assim, nós vamos ter que fazer um contrato, registrar isso aí. Qual que é você já está passando para a pessoa que você não tem uma confiança zero com ela, né? Assim, é muito evoluído isso para mim no meu pensamento de um goiano chucro, talvez, viu? Mas talvez isso para os namorados que tenham talvez um vasto patrimônio, né? Sim. Ou que tem uma diferença patrimonial muito acentuada, que pode talvez ter um efeito, né? Mais para uma tentativa de se precaver. Mas, assim, sinceramente, eu vejo que mesmo com a existência de um contrato desse, se for discutido depois, né? Eventualmente, sim, pode ser configurada outra situação. Seria mais uma tentativa de uma prova documental, né, para se evitar para ter um meio de prova para uma melhor defesa no caso de um problema futuro. Seria, né? para se resguardar, né? Eu acho Doutora, que eu gostaria de participar um instante, posso? Pode, claro. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo excelente tema escolhido, pela palestra. Vocês foram fantásticas. Só um minutinho. E gostaria de comentar o que o doutor Paulo falou, porque nós somos de gerações um pouco diferentes. Então, para nós, realmente um contrato de namoro parece a falta de confiança num relacionamento que está começando. Porém, como o mundo mudou muito, a forma de se relacionar, essa questão das mídias sociais, a exposição, eu compreendo o receio, né? Nesse exemplo que vocês deram dessa cantora, né? Eu entendi qual que é a cautela. É no sentido de proteger a sua imagem, a sua honra. Então, é muito novo. Realmente, eu acho que passa essa ideia da desconfiança
mas vem acompanhando as mudanças, né, da família, das instituições. Então, parabéns pelo tema, viu? Achei fantástico a exposição que vocês tiveram. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou com um problema aqui no áudio, meu fone parou de funcionar. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a doutora Isabela, Carolina. Achei muito, muito bacana o material que vocês produziram, um conteúdo assim, de extrema qualidade, trouxe aí doutrinas, jurisprudências, os artigos, né, que tem as previsões legais. Realmente é um tema muito polêmico, né, porque é muito novo. Concordo com o que o Dr. Paulo trouxe e também a doutora Ramussa. A gente vê aí que a sociedade, cada dia mais, ela tende a diminuir o relacionamento, o casamento. Acho que tem diminuído muito. Assim, hoje as relações estão indo mais para um namoro sem constituição de família ou união estável. E assim, a gente vê na prática alguns casos que vêm ocorrendo, né? Até um caso recente que eu fiquei sabendo foi esse da Maiara, né? Mas o Fernando, que eles registraram esse contrato de namoro no cartório Silva daqui de Goiânia, apesar que ficaram noivos, mas eu ainda não consegui compreender, talvez o que a doutora Ramos trouxe, né, um ponto de resguardar a questão da imagem e tudo mais, mas ainda é algo muito frágil, né? Porque o que foi dito, isso a gente pode conseguir descaracterizar a relação do namoro para um relacionamento, uma união estável, né, judicialmente. Então, ainda é tudo muito novo, né? A gente tem que analisar realmente caso a caso, né? Qual que foi o motivo que as partes estabeleceram nessa relação de um contrato de namoro, né? Acho que às vezes a pessoa no primeiro momento pode ser que ela não tenha interesse de constituir família, mas pode acontecer que durante essa relação de um namoro surge uma criança, um bebê, né? Durante essa relação, que é algo inesperado, que pode acontecer, se isso pode surtir um efeito para descaracterizar essa questão da relação do namoro. Então, acho que é um tema bastante polêmico, né? É muito novo, instituto muito novo, e que nós vamos ter que ver na prática, né, como que isso vai funcionar. Mas achei muito interessante, parabéns para vocês, meninas, e foi bem relevante esse material que vocês trouxeram. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Juliane. Eu também acho, assim, igual aquela enquete que eu trouxe, né? 51% das pessoas se sentiriam ofendidas, porque é muito frio, né? Você já conhece a pessoa e já vai e já propõe essa celebração desse contrato. Então, eu também não concordo muito, não. Bom dia, meninas. De extrema necessidade mesmo. Bom dia, meninas. Parabéns pela palestra, foi ótima. Esse eu vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que é bem o assunto assim, que eu gosto muito. Eu vou falar sobre a fala da Isabela, sobre essa frieza. Eu concordo que mas eu também acho que as relações interpessoais hoje, que estão começando a nascer com essa nova geração, essa geração TikToker aí, eu acho que elas estão caminhando para serem relações muito mais práticas do que nós conhecemos hoje. Eu tenho uma amiga, ela é mais nova que eu, e ela fala a seguinte palavra: eu não namoro, eu faço negócios. Então, assim, eu acho que o contrato de namoro, ele tá aí para delimitar não só o que é a união estável, o que é um namoro. Acho que ele tá aí para delimitar até os próprios limites do próprio namoro em si, entre as partes contratantes, né? Então, assim, eu já ouvi falar de um casal que tinha muita traição, e aí uma das opções para continuarem juntos foi ter um contrato de namoro com uma cláusula que abrangia esse assunto. Então, assim,
não só fazer essa diferenciação da união estável do namoro, mas também para delimitar, né, o que pode acontecer naquela relação, o que não pode. Eu acho, assim, as relações estão ficando muito mais práticas, a nossa sociedade hoje, ela não vê mais o namoro, os jovens de hoje, eles não têm tanta vontade de constituir uma família. A sociedade está mudando muito, e eu acho que o direito brasileiro ele precisa dessas modernidades. Eu acho que é completamente cabível na sociedade hoje, do jeito que vai andando. Tem gente que fica assustado, mas é a realidade. É totalmente necessário que o direito ele caminhe junto com as modernidades da nossa sociedade. Mesmo que seja a passos bem devagares e lentos, eu acho muito necessário. E é isso. Parabéns, meninas. Muito obrigada, doutora Bianca. Eu concordo com você também, essa evolução que a gente está tendo, e foi necessário esse contrato de namoro, e hoje a geração está mais moderna e a gente... Para frente. Esse ponto aí que a doutora Bianca eu também trouxe... concordo com a doutora Bianca. Oi, pode falar, depois eu falo. Não, porque eu penso assim, no começo do namoro, aquele romantismo todo, as coisas... Ninguém pensa no final, ninguém pensa no que a outra pessoa pode fazer, então eu penso assim que numa forma de se resguardar mesmo, acho que eu não me sentiria ofendida se a pessoa falasse para mim isso, até porque às vezes até eu poderia falar para ela de fazer um contrato de namoro, mas eu, levando em consideração que a gente não conhece totalmente a pessoa, mesmo estando muito tempo com ela, eu acho válido, sim, o contrato de namoro, até por uma forma de resguardo. O ponto que eu queria comentar é que, assim, a sociedade ela está evoluindo tanto que realmente o relacionamento ele virou um negócio, né? O casamento hoje não é só uma relação de amor, ele é uma relação de negócios, né? E, por exemplo, eu tive notícias, não sei se é verdade, né? Que no caso lá do Gustavo Lima e da Suíta, quando eles tiveram a questão da separação e tudo mais, que eles tinham um contrato onde previa o pagamento de multa em eventual traição do relacionamento. Então, acho que isso é uma tendência, né, de ter tudo documentado e as partes concordarem com todos os termos, né? Não só de um relacionamento, não só união estável, um relacionamento de namoro, mas como casamento, né? Então, assim, hoje as pessoas estão tentando criar todos os meios para se resguardarem, em todos os meios de relacionamento. Então, são muitas coisas que a gente tem ouvido, né, de evoluções que têm ocorrido nos relacionamentos aí, e que tudo está sendo por meio de contratos. Mas é muito bacana, a discussão é muito interessante. Bom dia, todos bem? Estão me ouvindo? Está baixo, mas... Está baixo. E agora, melhorou um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Porque eu estou numa sala aqui, eu estou com um pouco de problema na transmissão. Aí eu queria também só dar a minha opinião. Porque é uma questão muito polêmica, e como uma polêmica suscita muitos debates. Por mais que eu sou uma geração mais recente, né, a geração da Carol, da Bianca, e graças a Deus, assim, uma opinião pessoal também, eu não sou da geração TikTok, mas eu fico com muito receio, porque namoro, né, a gente escuta os nossos pais falando, desde quando era menina, eu escuto meu pai e minha mãe falando, namoro é época de conhecimento, né? Você vai ter que saber com quem você está se relacionando para levar esse relacionamento a um nível superior, a um casamento. Então, acaba que quando você também está num casamento, você não conhece a pessoa, né? Eu entendo que é necessário criar meios para se resguardar, né?
E acaba que o direito como está envolvido em todas as relações, né? E a questão que eu fico pensando com essa questão de contrato, de namoro, é que deixou de se humanizar muitas coisas, né? E está deixando-se de se humanizar o que na essência já é humanizado. E isso não entra muito na minha cabeça, porque quando tem um relacionamento, há sentimentos, há outras pessoas envolvidas, há família. E quando termina esse relacionamento, né? Já há um impacto emocional. Agora também vai ter um impacto financeiro, né? Então, assim, eu pessoalmente me sentiria ofendida se alguma pessoa que quisesse se relacionar comigo de propor um contrato de namoro. Eu não consigo muito bem assim, assimilar essa situação assim, para mim. Eu vejo que é uma evolução, concordo plenamente com a fala da Carol, da Isabela, mas às vezes eu fico preocupada com essa evolução. Será que é uma boa evolução? É uma evolução que está levando para caminhos que deixam as relações menos humanizadas, né? Então, assim, é só para suscitar mesmo debate, trazer a minha opinião, porque eu fico muito receosa com esse assunto ainda. Obrigada todo mundo pela participação. Agora a gente vai tirar uma foto, né? Vai tirar. Isso, agora vamos tirar uma fotinha. Eu gostaria que todos vocês, por gentileza, ligassem suas câmeras. Só um minutinho. Ok, certinho. Muito obrigada mais uma vez a participação de todos. Contamos com vocês nos próximos grupos de estudos. Tchau, tchau. Tenham um bom dia. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.